Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do videocast da Transporte Moderno. Antes de começar, um recadinho super importante. Siga a Transporte Moderno nas redes sociais da OTM Editora, tanto no Instagram como no LinkedIn, e se inscreva no canal da OTM Editora para acompanhar esse e outros episódios do videocast. Pessoal, o tema de hoje é caminhão off-road. Né, esse segmento importante para o transporte rodoviário que está segurando aí bem as vendas nesse cenário aí de 2025. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui uma visita ilustre de uma montadora, de uma fabricante, na verdade, tradicional. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Aline. Um prazer estar aqui, uma honra estar aqui no videocast do Transporte Moderno. Meu nome é Luciano Psirilo, gerente de venda de soluções off-road da Scania Brasil. Eu quero começar te presenteando, posso? Oh, claro, muito obrigada. O ano passado foi um ano muito relevante para a Scania, onde nós, entre várias marcas, uma delas foi a produção do veículo de número 500.000 aqui no Brasil. Nós fizemos uma miniatura e queria presentear. Muito obrigada, o nosso canal. videocast Isso aqui aí. para nossa estante. Olha lá, pessoal, ó. Ó. Vem até com um númerozinho, né? 500 CAC. É isso aí. Legal, muito obrigada, viu? Imagine, quero aproveitar e parabenizar você também pela sua premiação como jornalista mais admirada do setor, do segmento de veículos comerciais. Muito então, para mim, realmente é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com você. É bom a gente fazer o que ama, né? É isso a aí. gente tem E ter o reconhecimento, né? reconhecimento. Muito obrigada, Maravilha. viu? Eu vou até deixar aqui na estante nossa frota multimodal. Olha. Maravilha. Tá ótimo. Saque, e aí depois a gente tira da caixinha. Muito obrigada. Vamos lá falar de mercado off-road? Vamos nessa. Me diz como é que tá esse cenário, quais são os segmentos que tá puxando. Vamos destrinchar segmento aí por segmento que tá puxando aí as vendas. Tá bom, Aline. Ah, esquecemos de brindar. Saúde e sucesso. Saúde. Os segmentos off-road no Brasil, principalmente estou falando aqui de mineração, as principais, né? Cana-de-açúcar, madeira, eles são, para a indústria brasileira, eles são setores muito importantes, eles empregam muita gente. Se a gente pegar mineração, por exemplo, emprega de maneira direta mais de 200.000 pessoas. O setor sucroenergético também, mais de 400.000. Então a gente tem assim são segmentos muito relevantes na participação do PIB. Então a Scania, obviamente, que também faz de tudo para oferecer o que a gente tem de melhor em termos de soluções. A gente sempre começa o ano com um volume significativo na cana-de-açúcar, pelo período de entre-safra. Então a cana-de-açúcar tem movimentado bastante o mercado. Falando rapidamente do segmento cana, a safra 24, 25, ela deve sofrer uma pequena quebra. Ela vai variar entre 5% e 10%. Isso muito por conta da seca do ano passado e também, não sei se você se lembra, que a gente teve algumas queimadas no interior de São Paulo. Sim, isso já reflete nesse ano. Isso acaba refletindo, a recuperação de solo não é uma coisa tão instantânea. Mas, em compensação, as perspectivas para a próxima safra 25-26, todos os produtores já estão animados. Então, se não tivermos nenhuma intercorrência, tem tudo para ser muito boa, muito significativa, maior do que desse ano. Porque choveu muito no período de plantio, o que é bem relevante para o setor. Mas aí vocês começam a recolher os frutos no ano que na próxima safra. Ano que vem, isso, né? A gente começa a recolher ela na próxima safra. A próxima safra começa aí a fazer a colheita lá em abril do ano que vem. Ou seja, isso é bom para vocês se planejarem. Vocês conseguem desenhar o cenário, né, Luciano, já um ano antes. Exatamente. A gente se prepara para atender o mercado que tem essa sazonalidade bem característica da cana-de-açúcar. Tá. E aí outro segmento que a gente estava comentando que está muito bem é o segmento de mineração, né? Sim, mineração... Está puxando as vendas. Está puxando. Aqui no Brasil, Aline, desde 2024,
até 2028 o setor vai receber mais de 60 bilhões de dólares de investimento. É muita coisa. Muita coisa, principalmente voltado para a exploração de minério de ferro, onde o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores do mundo, tem uma relevância muito grande. E isso está mexendo com o setor. Isso está fazendo com que o setor, mesmo num cenário de desafios, com o valor, né, o preço do minério de ferro estável e de vez em quando apresentando alguma pequena queda, o setor não parou. Então a gente tem sim desafios de reduzir, ajudar o nosso cliente a reduzir o custo de produção, né, e para isso a Scania tem um pacote de soluções para oferecer, mas o setor está bem movimentado, a gente tem um portfólio bem ajustado para mineração, nós fizemos alguns ajustes no portfólio no final do ano passado, e a gente está colhendo bons resultados esse ano também. Mas o que esse cliente busca? Você mencionou serviço, enfim, mas o que ele tá, qual que é a tendência aí de busca desse cliente para fazer fidelizar? Já que é o segmento que está mais crescendo, então vocês devem ter uma estratégia aí bem desenhada. O segmento de mineração, ele desafia a gente porque a gente tem que performar, além de entregar um produto de qualidade, você tem que conseguir manter esse produto performando em alto nível por um bom tempo. E para isso, o que a gente faz? Além de especificar o produto corretamente, esse é o primeiro desafio, você entender exatamente a aplicação, a necessidade, né, daquela operação específica, colocar um produto o mais otimizado para aquela operação, para ele ter a melhor performance. E em cima disso, Aline, temos que fazer um serviço de extrema qualidade. E a mineração exige muito isso da gente. Normalmente, as áreas de mineração estão um pouco retiradas dos grandes centros. Então, faz muito sentido o que a gente chama de serviços dedicados, a gente chama de CWS, Customer Workshop Service. Nós, praticamente, o que a gente faz? A gente instala uma concessionária dentro da operação do cliente. Eu cheguei a ver. Isso tem muitos anos já, né? Que tem. Já. No Brasil nós temos atualmente, se não me engano, 110 já chegaram CWS. Tá. Desses 110, 60 são para o segmento off-road. E aí eu tenho variado, né? Tenho tanto na cana, na madeira, como também na mineração. E nesse CWS, o que a Scania oferece para os clientes? Nós temos diferentes setups. Eu posso colocar lá um full service, que a gente chama. Então eu vou ter os mecânicos, as peças, as ferramentas, e todo o serviço vai ser executado pela Scania. Então o cliente só tem um motorista lá para dirigir os caminhões, todo o resto fica com a Scania sob nossa responsabilidade. Temos um outro setup. Eu coloco alguns mecânicos que ficam responsáveis pelo diagnóstico e a execução do serviço que a Scania determina que aquele caminhão precisa fazer, o cliente faz com mecânicos próprios. E aí a gente também disponibiliza peças lá. Então o cliente ele acaba escolhendo aquilo que faz mais sentido para ele. Mas ele demanda muito, sim, que a gente tenha um pós-venda de muita qualidade. Dedicado, 100% dedicado. Tá. E tem planos de expansão para essas concessionárias em loco? Para esses centros de atendimento em loco? Tem. É um objetivo nosso cada vez oferecer a melhor solução para os clientes. Tá. Então, nesse sentido, a gente está sempre buscando oferecer esse tipo de serviço. E os clientes, eles nos pedem. Normalmente, eles também nos pedem um serviço diferenciado. O que é o principal item da mineração? Claro que eles têm N preocupações com segurança, consumo de combustível, mas a disponibilidade física do caminhão, ou seja, o caminhão operando, ele é fundamental, essencial para um bom andamento e para a redução do custo lá da operação da mineração. A taxa de disponibilidade para esses caminhões off-road hoje eles variam muito de operação para operação, varia de acordo com a idade da frota, mas a gente inicia assim logo no primeiro ano com acima de 95% e de acordo com a utilização e dependendo da operação, ao longo dos anos ele vai diminuindo pouco a pouco. Tá, mas é uma taxa bem alta. É uma taxa elevada. E me diz uma coisa, com relação ao portfólio de produtos para atender a mineração, o que você pode destacar aí de tecnologias empregadas nesses veículos que a gente pode esperar aí nos próximos anos? Vocês estão desenvolvendo? Legal, é um setor que exige bastante tecnologia, por incrível que pareça. A gente acha que não, mas eles exigem muito. Então, a Scania, o que nós fizemos? Nós temos a nossa plataforma de motores, que é a plataforma Super. É a plataforma de motores mais moderna que a gente tem no mundo.
e nós praticamente viramos todo o portfólio de off-road para a plataforma Super. Então, por exemplo, no 8x4, a gente já vinha trabalhando com o G560, já vinha trabalhando com o G500 e nós implementamos o 560 agora na plataforma Super. E isso trouxe para o cliente muitos benefícios. A plataforma Super ele oferece mais torque, né? O motor ele passa a ter 2.800 Nm, ele tem uma disponibilidade maior, porque a gente consegue fazer um intervalo de troca um pouco mais alongado. A gente trabalhava anteriormente com 500 horas, né, de intervalo de manutenção, e na plataforma Super é possível trabalhar com 750 horas. Além disso, ele é, no mínimo, em relação à própria plataforma Scania anterior, 8% mais econômica. Então o cliente ganha consumo de combustível, disponibilidade, e redução de custo, velocidade média mais elevada. Isso significa produtividade para o cliente da mineração. Ele tem mais um item que é fundamental, que é o freio de motor CRB. Conjugado com o retarder, né, que é o freio auxiliar, são mais de 1.100 cavalos de potência de frenagem. Tem muitas operações hoje que a gente vai pegar um minério lá em cima e desce carregado. E ter um sistema de freio potente é fundamental para garantir a segurança da operação. Aí já tem o item segurança e também. aí a plataforma Super também oferece isso. Então é uma plataforma bem completa, né, para o segmento de mineração. E além disso, o que a gente trouxe esse ano? A Scania fez uma atualização na eletrônica embarcada do caminhão. Então, os novos caminhões que estão sendo entregues agora, eles já vêm com um painel digital, touchscreen, né? Ele tem uma estética muito bonita, mas além disso, a gente tem todo o sistema de conectividade integrado no caminhão, que é um benefício assim fundamental para os clientes, para a gestão da frota, para a gestão de motorista, para o treinamento do motorista. Antes não era comum essa conectividade Na área da mineração, não. Não. Eles estão cada vez mais exigindo isso de nós. E a Scania, obviamente, tem todo o Porque pacote eles estão de prestando conectividade. atenção mais na performance do motorista. Antes, esse item não era tão... Eu acho que sempre foi uma preocupação, mas era difícil você medir no detalhe. E como a Scania tem o Scania Fit, isso a gente consegue medir a performance de... Às vezes, o mesmo caminhão, por exemplo, recebe 3 motoristas durante o dia numa operação 24 horas. Se você pegar a informação só do caminhão, é difícil você saber qual que é o motorista que não está tirando a melhor performance. E através do Scania Fit, a gente tem um bottom, cada motorista tem o seu, ele entra no caminhão, liga o caminhão, conecta o bottom dele, e a gente consegue, a partir daí, medir a performance dele. Ele recebe notas em 6 itens, como frenagem, frenagem brusca, antecipação, aceleração kickdown. Ele recebe uma série de notas e a gente consegue identificar a partir daí qual que é a oportunidade de melhoria que esse motorista tem. Que gera oportunidade para desenvolver melhor o treinamento. Exatamente melhorar a performance. Nós vamos exatamente naquilo que o motorista precisa. Então aí é um combo completo, né? Porque além do treinamento, você já explicou tudo que essa operação pode oferecer. Você vê que a mineração você tem que... Não adianta ter só um produto ou só um serviço, você tem que ter todo um ecossistema. É um ecossistema. E além disso, só um último benefício da nova eletrônica embarcada, os caminhões hoje eles saem com aquela proteção que a gente chama de cyber-ataque. Os caminhões estão todos conectados e isso poderia vir a ser no futuro um risco. E os caminhões da Scania já vêm com essa proteção. Mas vocês que mapearam bloqueia... que isso não... Por quê? É um risco... Na Europa já é legislação e nós já aproveitamos que lançamos na Europa e introduzimos aqui no Brasil também. Um cyber-ataque de entrar na operação e... De o caminhão ser remotamente controlado através de um... através de um hacker, por exemplo. O concorrente ali querendo, né? Então a gente tem aí toda essa proteção já, toda essa tecnologia embarcada nos caminhões de mineração. No Brasil pode virar lei isso? Não sei responder essa, Aline, mas se virar lei, a Scania já está preparada. Mas diante de tudo isso, como é que vocês se posicionam em relação à concorrência? Tudo isso faz vocês terem ganho um market share maior nos últimos... Como é que está
posicionamento da Sim, Scania. eu acho que nesse sentido, além de, né, dos benefícios, a gente também tem, eu diria, mais duas características que são bem relevantes. A primeira, ainda falando, por exemplo, pegando esse 8x4 como exemplo, nós temos o maior PBT da categoria, ou seja, nosso caminhão pode carregar mais do que os outros. São 60 toneladas no Heavy Tipper. E a gente tem mais um modelo, que é o 10x4, que também é uma exclusividade da Scania. É verdade. E o 10x4, trazendo um destaque para ele, no ano passado, na Exposibran, nós lançamos o 10x4 na plataforma Super. Nós já tínhamos o 10x4 no V8. E a gente trouxe a plataforma Super. Por quê? Primeiro que a plataforma Super tem todo esse nível de performance que eu falei agora há pouco. Mas além disso, a gente consegue trazer um motor de 16 litros do V8 para um 13 litros. E eu consigo mudar a cabine de R, que é uma cabine maior, para G, que é uma cabine menor. E eu consigo, com isso, ali num preço mais competitivo, e enfrento com um pouquinho mais de competitividade os veículos de linha amarela. Os veículos de linha amarela de entrada, né? A gente tem aqueles monstruosos, não é esse o concorrente do 10x4, mas de uma linha intermediária, sim, onde o 10x4 tem 71 toneladas de PBT. E a gente consegue, com esse caminhão, entregar velocidade média, melhor Como uma consumo. máquina. Exatamente. E um pouco mais barato. Ele tem um custo operacional melhor, ele tem mais produtividade, Mas ele o tem valor investimento? residual. O investimento ele é muito Similar. parecido, muito parecido. Uhum. Entre com o nosso caminhão aí você tem que colocar a báscula, né? Normalmente a linha amarela já vem com Já vem conjunto. com conjunto. Mas eu diria assim que ao longo da vida útil, o 10x4 ele se mostra muito interessante para o operador. Nossa, muito bacana. E vamos passar para outro segmento que é a Vamos. construção, né? A gente estava conversando aqui anteriormente que é um setor que veio de uma demanda alta aí, mas ele tende a cair, né? Mas por enquanto está rendendo bons frutos. Como é que tá esse Está setor? rendendo bons frutos, é um segmento que sente um pouquinho mais, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo com uma taxa de juros um pouco mais elevada, o consumidor ele acaba segurando um pouquinho os investimentos, por exemplo, no setor imobiliário. Uhum. Mas o setor de infraestrutura já vinha com algumas obras. O próprio governo tem ações de casas populares também, do Minha Casa Minha Vida, que tem se mantido. Então o setor, mesmo a gente achando que mas não está tão bom, ele está bom sim, porque ele tem mostrado crescimento. Esse ano Porque é a execução das obras ele não agora, vai crescer tanto quanto imaginávamos, que era até mais de 5%, mas pelo menos 2% esse setor vai crescer. Uhum. E o que a gente fez para atender esse segmento? Na Finatran do ano passado, nós trouxemos um novo modelo, que é o P280 6x4. Sim, eu me lembro. E é um produto agora mais adequado. A gente já tinha o P360, então nós trouxemos um motor um pouco menor, que é um motor de 7 litros. Porém, nessa categoria, o P280 oferece o maior torque da categoria, com 1.200 Nm, o maior PBT da categoria, com 28,5 toneladas, e a gente manteve a robustez característica da Scania no off-road, com a redução nos cubos, que traz uma capacidade de carga, máxima de carga, um CMT, de até 150 toneladas. Então é um caminhão, para o setor, extremamente robusto, e com toda a tecnologia da Scania. Ele tem, por exemplo, a caixa de câmbio do Super. Então ele vai oferecer consumo de combustível, vai oferecer tudo aquilo que a Scania tem como característica, o conforto da cabine, né? Que é uma característica da Scania também, para os motoristas também da construção. Então a gente acredita que a gente tem agora um portfólio também bem preparado para o segmento de construção. Mas me diz uma coisa, vocês lançaram na Fenatran, qual que é aí o resultado aí de vendas desses meses? Está dentro da expectativa? Chegou a qual volume? Está dentro da expectativa. Nosso objetivo no início, né, no começo, na introdução, no primeiro ano, é de chegar em aproximadamente 300 unidades desse modelo P280. Até o primeiro ano, o ciclo termina agora em novembro, Isso, né? isso. Até agora vocês venderam quantas unidades? Você pode Nós abrir? vendemos um terço disso, mais ou menos, já. Está dentro aí da expectativa. Tem toda uma calibração de rede de concessionários, né, de adaptação com um novo perfil de cliente. Então a Scania está em... Por isso que a gente não está tão... Acho que 300 unidades é um bom volume para começar. Sim. Mas a gente, obviamente, é um mercado, Aline, de 4.000 unidades por ano. Então a gente sim tem ambições maiores, mas a gente também sabe que temos uma lição de casa. Somos novos entrantes.
nesse segmento que a gente chama de construção leve. Ah, Né? Então nós vamos precisa aí, entender melhor como é que pouco a pouco funciona. nós vamos conquistar nosso espaço, pode ter O certeza. importante é ter um portfólio para, né, para preencher todas essas áreas Exatamente. do off-road. E a questão de biometano, né? Que essa questão de o biometano também é gerado a partir do lixo, né? Sim. E aí caminhão para fazer essa coleta está sendo bastante demandado com esse crescimento aí da indústria do biometano a partir do lixo, né? Exatamente. Explica pra gente como é que tá essa demanda. Bom, desde 2019, a Scania já vem trabalhando o segmento de veículos a gás, onde o biometano é aquele que oferece a maior redução de carbono. 98, né, por cento. Passa de 95%. Então, o biometano ele é uma solução aqui e agora pronta para descarbonização. Como a gente vem trabalhando isso desde 2019, a Scania já tem um bom histórico, referência, conhece produto, a gente está bem assim, maduro. E aí as empresas ou setores que têm possibilidade de produzir biometano começaram a nos procurar. E a gente, obviamente, tem todo o interesse de desenvolver projetos com eles. E o setor de coleta de resíduos é um deles. Porque no Brasil nós temos os aterros sanitários. E naturalmente ali você gera biogás pela decomposição. É muito aterro que a gente tem, né? bastante A gente aterro. Tem um potencial grande, não é? O biometano a partir do lixo. Exatamente. Se você coloca ali um biodigestor, Aline, e começa a filtrar esse biogás, você vai ter o biometano. Ou seja, você tem ali um gás, uma energia renovável, 100% limpa, com a produção própria ali no próprio aterro. Então, economicamente muito viável e do ponto de vista de sustentabilidade, não poderia ser melhor. Então, a gente já tem, por exemplo, se a gente pegar a capital aqui em São Paulo, já são mais de 100 unidades vendidas e se a gente pegar Brasil afora, já são 150 caminhões de lixo a gás que a gente tem comercializado aqui no Brasil e eu acho que é uma tendência. Tá, mas só para eu entender, esses caminhões que fazem essa coleta, eles são a gás também, é isso? São a gás. Ou seja, vocês, dois nichos de negócio em um? A gente consegue... Porque é o caminhão que é off-road, a gás, isso. Entende? Eu achei interessante. É isso aí. Essa é a oportunidade, onde no aterro ele cria o próprio biometano, ele produz e abastece a própria frota. Isso tende a crescer bastante. Eu imagino que sim. Novos projetos, com certeza. Novos parcerias, né? Do ponto de vista econômico é rentável para o operador e do ponto de vista de sustentabilidade, então, para o meio ambiente, né? Tem mais um benefício. Normalmente esses caminhões estão em zonas urbanas. O veículo a gás ele é 20%, ele emite 20% menos ruído, mais silencioso, então, do que o veículo a diesel tradicional. Então ainda tem mais esse benefício para cidades. No segmento off-road, além de coleta, enfim, tem outros que pode ser onde o caminhão a gás pode ser utilizado? Na cana-de-açúcar, obviamente, né? Nós na temos própria cana. Na cana-de-açúcar, nós temos um potencial que... Tem já caminhão Scania? Tem, não são poucos, já tem uma quantidade boa. Existem hoje várias usinas já produzindo biometano. E aí eles, da mesma forma, estão comprando caminhões a gás. E aí a gente tem um portfólio a gás tanto no veículo de suporte, aquele veículo que a gente coloca uma pipa, coloca um veículo comboio, que a gente chama, né, que é o caminhão oficina, caminhões Munk. A gente oferece esse portfólio. O Munk é aquele que tem o... É aquele que tem o bracinho, né? Isso. E tem uma carroceria também. Além do portfólio de suporte, nós temos o veículo canavieira, propriamente dito, com redução no cubo, um off-road a gás. E a gente já tem unidades trabalhando nesse setor. É um setor que eu sempre brinco, eu falo, olha, toda usina de cana um dia vai produzir biometano, vai ser uma usina de biometano. Porque ele tem tudo ali, todo o material necessário. Ele pode abastecer os próprios caminhões. Exatamente. Algo sustentável aí para o negócio, né? Então, na cana também, e por incrível que pareça, tem estudos já também na indústria de papel e celulose, na madeira. Porque existe ali um material, um resto de madeira, casca, de decomposição. Pode se tornar Hoje eles já usam isso como a biomassa, que eles chamam. Sim, a biomassa. Para fazer eletricidade. Eu tive numa indústria que tem a caldeira que usa
biomassa, né? Biomassa, eu vi as madeiras lá. E aí você pode usar agora também isso para fazer uma decomposição e também gerar biometano. Então você vê que tem várias oportunidades no setor. O setor de madeira, por exemplo, é um setor que a gente inicia, a partir desse mês de junho agora, um ciclo de testes de caminhão a gás nas grandes empresas. Opa, isso é quentinho para mim? Quentinho. Oi, Então nós vamos tá aqui essa começar semana. a fazer ciclos de teste de caminhões a gás. Claro que a Scania incentiva, mas os próprios operadores, as próprias empresas nos solicitaram. E como nós temos um produto adequado aí para o segmento, nós vamos iniciar um ciclo de testes. Mas me dê mais detalhes. Onde é? Pode falar o nome da empresa? Eu não vou falar o nome das empresas, mas vocês devem são... imaginar, porque são os grandes players do Brasil aqui de papel e celulose. Então nós temos operações no interior de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul, onde a gente já mapeou junto com esses clientes. Nós temos operações distintas para testar. No transporte de celulose, que é um outbound, que eles chamam, que seria uma operação praticamente 100% rodoviária, mas também no veículo que entra lá na floresta para pegar... Pode ser um veículo a gás. Que pode ser um veículo a gás. A gente tem desafios? Claro que tem. Hoje em dia, eles vão buscar a madeira cada vez mais longe. E o gás tem ali uma limitação de até, no 6x4, por exemplo, de em torno de 400, 450 quilômetros de autonomia. Se eles estiverem dentro dessa distância, né, um range de distância que a madeira esteja próxima, o caminhão vai fazer perfeitamente essa operação. Além disso, por exemplo, se a gente pegar o Mato Grosso do Sul ou o próprio interior de São Paulo, nós temos as parcerias com os distribuidores de gás. Que está dentro do corredor azul, lá, exatamente, são os corredores azuis. E vocês ampliaram bastante esse corredor, sim, né? Em conjunto com os nossos distribuidores, a gente tem mapeado esse mercado e eles têm feito os investimentos para deixar o gás ali disponível para o setor de transporte. Então a gente vai ter cada vez mais, eu imagino, veículos a gás, a biometano, correndo aí nas estradas brasileiras. Porque só pelo fato do biometano ser 98% menos poluente, ser mais fácil o desenvolvimento do biometano, eu acho que isso vai acelerar as vendas a gás, né? Sim, e já tem tecnologia pronta, né? A Scania, a cada ano, vem crescendo a venda de veículos movido a gás aqui no Brasil. E vocês se posicionaram não como apenas como a fabricante do veículo a gás, mas vocês entenderam que era preciso desbravar essa infraestrutura, né? Exatamente. Então você acredita que a Scania, para os novos entrantes na produção de caminhões, desenvolvimento de caminhões a gás, vocês se tornaram uma referência nesse sentido? Tem outras marcas que estão entrando. Eu acredito que sim, Aline. Eu acho que a Scania já é, sim, reconhecida por isso. Não vou dizer que a concorrência é bem-vinda, mas, ao mesmo tempo, quanto mais o mercado mostra que a solução a gás ela é efetiva e é eficiente para o segmento, mais veículos nós vamos vender. Sim, então, eu acho que é saudável que outras marcas também ofereçam esse tipo de solução. Porque elas começam a observar, opa, eu posso ir por esse caminho, isso acaba fortalecendo um segmento que vocês acabaram criando. Exatamente. Né? Que a Scania criou. Exatamente. Bem interessante. Passamos por todos os segmentos que envolvem off-road? Você sabe que tem só mais um que não tem grandes volumes, mas tem muito carinho da nossa parte, que é o veículo de bombeiro. Veículos de bombeiro também é um setor do off-road. A gente tem assim, uma tradição muito grande nesse segmento. A Scania já há muitos anos vem vendendo produtos. A gente, o ano passado, vendeu em torno de 150 veículos de aplicação de bombeiros. É um número maior que os outros anos? Foi um número maior porque nós... Depende de licitação, né? Depende de licitação. E houve uma licitação no ano passado que vieram veículos fabricados na Suécia. Então, os veículos foram fabricados na Suécia, implementados na Espanha e vieram aqui para o Brasil. Foram produzidos lá por dois motivos. Um, por conta do implemento, né, um implemento de bombeiro. E outro, porque são veículos que a gente chama de crew cab, que são aquelas cabines de 4 portas, né, para mais ocupantes. E isso a gente tem lá na Suécia. Aqui no Brasil a gente ainda não produz. Então vieram mais de 100 caminhões desse modelo. E mais aquilo que a gente produziu aqui também. Então a gente tem um carinho muito especial pelos veículos de bombeiro também. Portfólio, o sistema modular da Scania permite que a gente consiga adaptar
nosso caminhão de acordo com a necessidade, inclusive dos bombeiros. É uma área off-road barra de modificação da Scania, Exatamente. né? De veículos modificados. O off-road a gente acaba tendo, assim, tudo que a gente tem de vocacional, a gente acabou abarcando aqui no segmento fora de estrada. Interessante. E qual que é a frota de bombeiros Scania hoje? Você sabe? Não sei, Aline, eu tenho curiosidade para saber. A gente não tem esse mapeamento oficial. Mas, assim, eu diria que é grande, tá? Eu acho que Vocês são uma referência. Eu acho que a gente tem um número bem significativo aí de veículos hoje operando no Brasil. Bacana, muito legal. Acaba sendo uma cultura, né? Eu já confesso que eu já busquei essa informação, mas ainda não consegui Quando você tiver, pegar tudo. Trago sim. Achei interessante. Bom, acho que era isso. Nossa conversa rendeu aí bastante. Aprendi muito sobre o mundo off-road. Maravilha. A nossa audiência também. Muito obrigada, viu? Eu que obrigada agradeço, pelo Aline. presente. Obrigada pela companhia. Sucesso. Que você venha mais vezes, viu? Só convidar. Valeu. Pessoal, muito obrigada pela audiência mais uma vez. Recadinho no final também. Não esquece de seguir a OTM Editora nas nossas redes sociais. E também de se inscrever no canal da OTM Editora. Lá você vai encontrar os episódios do videocast da Transporte Moderno. Tá bom? Até a próxima. Obrigada.